Olá, gente, boa noite, tudo bem? Nelson Guimarães, estamos aqui na nossa live de domingo. Na verdade, nossa live de domingo, e hoje eu estou fazendo uma transmissão tripla. Por quê? Porque eu tive uma emergência, eu tive que participar de uma reunião de negócio importantíssima para mim. Eu não fui eu que marquei o horário, né? Marcaram 8 horas, 8 horas é o horário que eu começo a minha live e eu não pude ficar de fora. Muito importante, eu tinha que obter as informações do negócio para a gente alinhar algumas coisas. Então eu tive que participar e eu dou aula às 10 horas. Estou aqui, então olha, já entrou aqui uma aluna, que é a Neide, está aqui. Tudo bem, Neide? Boa noite. Oi, professor Mel. Então, hoje eu estou, Neide, fazendo a aula aqui pelo StreamYard, estou aqui pelo Instagram, estou aqui pelo Facebook, eu estou fazendo tudo junto. Entendeu? Tá, eu fico aqui mesmo? Pode ficar aí mesmo. Pode ficar aí mesmo no StreamYard, mas eu vou transmitir também pelo Instagram e pelo Facebook. Por quê? Porque eu tive um compromisso 8 horas, não pude fazer a live 8 horas, estou fazendo agora às 22 horas. Você respondeu o questionário, o formulário? Sim. Sim. Respondeu? Eu respondi. Então, nós temos aqui um formulário que eu respondi. Eu sempre passo para eles antes da aula. Eu passo um formulário e em cima do formulário que a gente dá uma olhada. A tua resposta aqui é a terceira, com certeza, que eu estou lendo aqui. Você foi a terceira que respondeu. Tá. O primeiro respondeu que não sabe. Ok, deixa eu ver quem respondeu aqui. A Gil, tá, ok. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Não, até agora não. Então, gente, Neide, você vai participar aí. Eu vou continuar aqui conectado com o pessoal no Instagram e aqui no Facebook. Bom, eu vou dar sequência e vai ser importante para você também que está aqui, porque no final eu vou falar sobre nosso conteúdo de hoje, baseado nesse questionário, no start que nós estamos querendo dar. Entrou aqui no Instagram Dias Barbalho, Márcio, Jonathan Júnior, seja bem-vindo. Tem duas pessoas também aqui que entraram no meu Facebook, eu não consigo ver quem é. Se você que está no Facebook aí, escreve aí alguma coisa para eu ver, porque não está aparecendo a imagem para mim. Mas eu quero entrar direto no assunto. Nas duas últimas lives eu venho falando sobre a dificuldade que o apóstolo Paulo teve em introduzir a nova aliança, introduzir o novo pacto. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, os apóstolos ali que andaram com Jesus, eles eram praticantes do judaísmo, eles eram judeus. E o apóstolo Paulo também. Mas Pedro, Tiago, João e todos os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande de conseguir startar a nova aliança. Ao ponto de Deus dar uma visão para Pedro, ali em Atos 10, que desce aquele lençol do céu, manda ele matar e comer aqueles animais. E ele diz não para Deus, dizendo que não comia nada impuro, não botava nada impuro na boca. Aí a voz insiste a segunda vez, ele diz não de novo, a voz fala a terceira vez e recolhe a visão e ele não entendeu o que Deus queria. Pastor, ele era um apóstolo, foi desqualificado por isso? Não, claro que não, mas era muito difícil para ele entender o que era o novo pacto, vivendo uma vida inteira em Jerusalém, a velha aliança, a lei de Moisés e tudo que eles praticavam ali, ok? Então, presta atenção
porque eu venho estudando nessas duas lives. Eu falei de Romanos, que o problema do apóstolo Paulo também em estabelecer ali em Roma era o mesmo, tá? Depois que Paulo vai ao terceiro céu, entende, desce e começa a pregar e abrir as igrejas e introduzir aos gentios a nova aliança, era muito difícil alcançar um judeu, por exemplo, e mudar a mente do judeu. Até hoje é. Judeus até hoje esperam o Messias, eles não acreditam que Jesus era o Messias. Então é muito difícil para eles. Então Paulo fala em Romanos 7, de 1 a 4, a mulher casada, aquele texto, ele está falando exatamente do mesmo problema, que a mulher tinha que esperar o marido morrer para ter um segundo. E aí ele aplica isso para nós. Nós somos essa mulher, a igreja. O homem, o primeiro marido é Jesus de Nazaré, que levou a lei, mortos para a lei pelo corpo de Cristo. E o segundo marido, que era o Jesus ressuscitado, como o próprio texto diz. Depois eu fui para Romanos, capítulo 3, versículo 14 e 15, que Jesus aboliu a lei, ou seja, Paulo ainda tratando da mesma coisa. Depois nós fomos para Gálatas, onde eu peguei o capítulo 1 de Gálatas, a partir do versículo 3 até o capítulo 2, versículo 16 do capítulo 2, onde Paulo trata, e eu vou ler só esse versículo, que Paulo fala para Pedro, né, lá em Gálatas, e ele fala rasgado, direto, para Pedro, que ele diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E aí eu li em Tiago, capítulo 2 de Tiago, versículo 17, porque é uma contradição, né? Assim também a fé sem obras é morta. Então ele termina aqui dizendo: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, também foi justificada pelo que ela fez. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obra é morta. Isso não tem nada a ver com contradição, tem a ver com aliança. Tiago estava falando na linguagem dele, para o tempo dele, para os judeus, como a carta que ele escreve é aos judeus, as 12 tribos. Então ele escreveu para o período dele. Nós estamos do outro lado da cruz, nós é que temos que entender que esse texto não é para nós. Paulo está aí. Paulo Rodrigo, seja bem-vindo. Pastor Paulo Rodrigo, fala comigo. Está me ouvindo, Paulo? Abre o teu microfone, Paulo. Teu microfone está fechado, Paulo. Pastor Paulo Rodrigo, você está me ouvindo? Abre o seu microfone. Agora sim. Então, eu estou dando aula aqui, mas eu estou também ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Só para você ficar sabendo, e você vai ouvindo aí enquanto a gente está aqui desenvolvendo o conteúdo, e no final eu vou entrar na matéria de hoje. Então vamos lá. Que barulheira é essa? Desculpa aí, pode ligar aqui o meu microfone. Você só não vou conseguir te ouvir, mas está melhor assim. Então, hoje nós entramos então em Efésios, né, que eu li lá no livro de Tiago, que Tiago está falando que a gente é justificado pelas obras da lei, e não é. Aquilo ali era para os judeus, ele estava escrevendo aquela carta aos judeus. E hoje, depois de Gálatas, o que vem? Gálatas nós falamos de Efésios. Depois de Efésios, vem Filipenses. Será que Paulo estava enfrentando o mesmo problema na igreja de Filipe? Será que estava enfrentando nos Filipenses o mesmo problema? Viviane de Oliveira, seja bem-vinda aí, Viviane. Então eu quero te mostrar no capítulo 3 de Filipenses, Paulo enfrentando o mesmo problema na igreja
dos filipenses que ele estava enfrentando em Roma, em Corinto e na Galácia, nos Gálatas, na igreja dos Gálatas. Então olha só no capítulo 3 de Filipenses, 3 versículo 1. Resta, irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Olha o que ele fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ó, a mesma coisa que Paulo estava falando em Gálatas capítulo 2, versículo 13, 14, 15, 16, para Pedro, Tiago e João. Guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ou seja, quando nós estamos permitindo que a lei continue em nossas vidas, toda a velha aliança, nós estamos dando força para a carne, estamos colocando confiança na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai dar o currículo dele, Paulo vai dar o currículo dele: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele fala 3 coisas: segundo o zelo, fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, segundo a lei, fui fariseu. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que no início para ele estava fazendo certo, era vitória, era ganho para ele, depois ele viu que não era, e ele abriu mão para seguir a Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Olha o que Paulo chama a velha aliança, o que ele praticava no judaísmo: esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Só isso. Então olha só, gente, você que está aqui pelo Instagram, pelo Facebook, aqui no meu grupo, aqui na minha aula, é o mesmo problema que Paulo enfrentou na carta aos Romanos, em Corinto, em Gálatas. Agora está tratando da mesma coisa na carta aos Filipenses. Então a gente fala aqui todo dia: Paulo Rodrigo caiu? Caiu aí, Paulo? Não, caiu não. Ah, tá. Caiu não. Tá bom, ok. É porque eu tenho que deixar o celular na escada para ficar onde eu tô, porque a internet aqui, o sinal do Wi-Fi tá ruim. Tá bom, tranquilo. Então você que está aí, pastor Paulo Rodrigo não caiu não, tá aí. Então, gente, presta atenção aqui. Eu participo de muitas reuniões de líderes, de pastores, e essa semana mesmo eu ouvi Jorge, seja bem-vindo aí, Jorge Teixeira. Essa semana mesmo eu ouvi um pastor falando assim, e eu não tenho o que corrigir o pastor tem que contar com a graça de Deus, do Espírito Santo, para entender isso aqui que eu estou falando. O pastor falou assim: o problema é que as igrejas hoje e os líderes de hoje querem que a igreja seja rica, próspera. Entrou aqui o Conrad.
Conrad, seja bem-vindo. Fica firme aí na aula aí que eu tô. Tudo bem, Conrad? Eu tô aqui no Instagram e no Facebook também. Então, eu ouvi do pastor, a igreja ele falou 3 coisas: que a igreja tenha sucesso, que a igreja seja rica, que a igreja seja abundante, próspera. A igreja tem que sofrer, isso eu ouvi do pastor. A igreja tem que sacrificar. Não é essa moleza que eles acham aí, não. Eu, quando leio isso na Bíblia, que ele está falando, eu reporto isso à velha aliança. Por quê? Porque Jesus, ele era quem ele falou que era, ele veio como cordeiro, ele era rei, sempre foi, mas a Bíblia diz em Isaías 53 que ele se fez enfermar, ou Deus fez ele enfermar. A minha enfermidade, a sua enfermidade estava nele, a sua escassez, a sua pobreza estava nele, a sua maldição, tudo que você viveu, deveria viver, foi para ele. Caiu alguém aí? Paulo Rodrigo, caiu. Ele levou sobre si tudo nele. Então, para quê? Para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então, quando eu ouço isso vindo de um líder, eu imagino que a igreja desse líder esteja pior do que ele, porque se ele está pensando que é ruim, que é difícil, que é sacrifício, que tem que sofrer, que é dor, tem que passar por tudo isso, Jesus não fez nada naquela cruz, porque a posição da igreja, quando eu leio na Nova Aliança, o que Paulo provavelmente estava lutando na carta aos Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, e hoje eu estou falando em Filipenses, a mesma coisa, porque era uma grande dificuldade para a igreja entender o que era a Nova Aliança, e a gente hoje passa pela mesma situação. Haja visto isso que eu estou falando, que eu ouvi de um pastor. Eu, quando leio na Bíblia, eu vejo que você é mais do que vencedor. Eu vejo que nenhuma condenação há porque estão em Cristo Jesus, Romanos 8, versículo 1. Eu vejo que pela multiforme sabedoria de Deus, a igreja seria conhecida dos principados e potestades nos céus, mas a igreja de Cristo, forte, ela seria conhecida. Eu, quando leio, eu vejo que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que a ardente expectação da criação, Romanos 8,19, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus acham que tem que sofrer, acham que são derrotados, acham que o poder está no diabo, acham que o mundo jaz no maligno, acham que há demônio que só sai com jejum e oração. Não existe mais isso. Isso estava escrito ali, até por Jesus, antes da cruz, porque quando ele vence na cruz, a nossa posição, a posição da igreja se elevou, nós saímos dessa condição, nós não vivemos mais isso. Voltou o pastor Paulo Rodrigo, nós não vivemos mais nessa condição. Então era uma luta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Gálatas, escrevendo à igreja de Éfeso. Agora em Filipe ele fala a mesma coisa, e ele tinha uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque os próprios apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, quando chegavam na igreja, queriam circuncidar os caras, queriam praticar lei, queriam guardar o sábado, queriam fazer Páscoa. Tudo que Jesus fez antes da cruz era só até ele. A última Páscoa era ele, a última a ser batizado nas águas era ele, o último a ser ungido com óleo era ele. Por quê? Porque depois da cruz, quando o Espírito desce lá em Atos 2, todas as coisas são substituídas pelo Espírito. Então, gente, isso precisa ser entendido urgente pela igreja. É necessário que a igreja entenda que nós somos chamados a viver uma nova aliança, uma aliança no Espírito, uma aliança que não tem nada simbólico. O evangélico vive falando que a igreja católica usa água, usa vela, usa imagem, usa crucifixo, usa não sei o quê.
mas eles fazem o mesmo. Eles usam água, eles usam óleo, eles usam jejum, eles usam todas essas coisas. Eles usam a Arca da Aliança como símbolo. Tem vídeos na internet de pessoas tocando na arca, como se fosse a presença de Deus. A arca é da velha aliança. Ah, mas não pode usar para essas coisas, não. Você só tem que saber que aquela arca, aquele móvel, aonde Deus descia, hoje é você, desce em você. O altar hoje não é mais do tabernáculo nem do templo de Salomão, agora o altar é você. O templo que Jesus entrou, batendo, tirando aquela tralha toda, aquela sujeira toda, ele fez em você. O templo agora é você. Se a gente não entender isso, a gente não consegue avançar, porque a igreja fica cheia de linguagem, de altar, de arca, de chofar, de Israel, de bandeira de Israel, de idas ao monte. Tudo isso que Jesus praticava, eles querem fazer igual. Há problema? Nenhum, desde que você não coloque dependência nenhuma dessas coisas, porque essas coisas não têm poder em si, não tem. Marco Aurélio, seja bem-vindo aí, meu irmão. Então, meu irmão, é a quinta carta do apóstolo Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu conto uma só, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses capítulo 3, Paulo está tratando a mesma coisa que vinha tratando nas outras igrejas que eu vim estudando nesses dias aí. Então, o que eu quero que você entenda, você que está aqui no Instagram, você aqui no Facebook, e você aqui que é meu aluno, que essa parte da aula aqui vocês estão pegando por conta do imprevisto que eu tive hoje, é necessário que você entenda que depois da cruz só tem difícil com você, o resto tudo é espiritual. Não tem água, não tem óleo, não tem jejum, não tem. Por quê? Porque o Espírito é o poder. É o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 3, que ele nos fez capazes de ser ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, pastor, são anos e anos que a igreja caminha desse jeito, eu sei. Quando eu encontro algum pastor, algum líder, fala comigo alguma coisa, eu falo, meu irmão, não tenho nenhuma pretensão de fazer você entender tudo isso da noite para o dia, porque a gente demorou 5 anos e estamos entendendo até hoje. Então eu vou ler só mais uma vez Filipenses 3, versículo 2: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo estava tendo problema de novo, como nas outras igrejas, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, servimos a Deus em espírito, não com nada físico, espírito. Por que é difícil? Porque você não toca no espírito, porque você não vê o espírito, porque você não sabe que ele entrou em você, você não sabe nem aonde ele habita em você. Então, eu quero dizer para você o seguinte: a nossa grande prática e exercício deve ser conectar o espírito. As aulas que eu estou dando aqui, por exemplo, aqui no nosso curso, primeira aula, e na verdade todas as aulas, olha o tema: descobrindo e conectando com o Espírito de Deus. Aí a primeira aula, isso aí é um título e um subtítulo: a onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, tá? Mas cadê? Como? De que forma? Como é que ele está em todo lugar? Como é que você prova isso? Como é que você acha isso na Bíblia? Então, é a grande dificuldade da igreja. Então ela acaba, a evangélica acaba falando da católica, do espírita, e que usa símbolos, que usa sacrifício, que usa não sei o que, ok, mas eles usam outras coisas que não eram para usar, porque o espírito está na terra, é só o espírito, e ele não consegue entender que a conexão hoje é no espírito. Então, descobrindo e conectando com o Espírito de Deus, tem tudo a ver
com você entender isso. Como é que ele está em todo lugar? Aonde? Então a gente estuda isso aqui. Aí a segunda mensagem que eu coloquei aqui é conectando ainda, né? Conectando com o Espírito de Deus. É o título. E o subtítulo? Como funcionam os desejos, a nossa mente, os sonhos. Como funciona isso? Como é que isso conecta com a gente? Como é que Deus conecta com a gente através da imaginação, da imagem criada na nossa mente? Nós vimos isso. E aí eu citei os exemplos, dei depois eu falei o mesmo título, Descobrindo e Conectando com o Espírito de Deus, e o subtítulo, a visão, no que nos tornamos hoje. Quem nós somos hoje? Qual é a nossa identidade? Quem é você? Você não vai descobrir quem é você olhando para o Jesus da lei, olhando para Pedro da lei, porque eles vão fazer as coisas, você vai repetir e vai errar. Vai errar. Por quê? Ah, mas está escrito na Bíblia. Tá, mas é como está lá em Hebreus 9, versículo 9 e 10, que diz, verdades, alegoria para o tempo presente. Aquilo lá era alegoria para os tempos de hoje, que hoje é tudo no Espírito. E Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a lei é a sombra das coisas que haveriam de vir. Então, esse título, Descobrindo e Conectando com o Espírito de Deus, é o título para a igreja de hoje. Aí, a quarta mensagem aqui, na verdade é a sexta mensagem, eu coloquei subtítulo, Vivendo o Mundo Real. Você sabe o que é o mundo real para muita gente? E eu quero encerrar aqui falando disso, depois eu vou ficar só com uma turma aqui. Pastor Paulo Rodrigo caiu de novo. Você sabe o que é ver o mundo real? Ah, pastor Nelson, é viver o pé no chão, é essa vida aqui, com as dívidas, com o sofrimento, com tudo que está ao nosso redor. Não, esse é o reflexo do mundo real. O mundo real é o mundo da mente, é o mundo invisível, é o mundo da imaginação. Por quê? Porque esse boné que está aqui na minha mão, aqui ó, um dia ele estava na imaginação de alguém, um dia ele era invisível, era só uma ideia. Então o mundo real não é esse mundo que você toca. O mundo real é o mundo que é iniciado toda a criação. A criação é primeiro iniciada aqui. Na verdade eu não costumo nem gosto de chamar de criação, porque quem criou todas as coisas foi Deus. Nós só materializamos. Esse óculos que está aqui na minha mão, um dia estava na mente de alguém, foi criado na mente de alguém, e aí depois ele vem para materialidade. Mas um dia ele estava onde? Na imaginação. Então tudo que está ao nosso redor, tudo, o carro, a casa, ele um dia estava na imaginação de alguém. Então esse é o mundo real. Sabe por que você não materializa mais? Porque você não vive mais coisas na tua vida? Porque você vive pouco no mundo real. E a igreja, por não entender o que é o mundo real, que é o mundo invisível, que é o que diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ah, é a certeza. Você sabe o que eu quero encerrar com esse texto? Você já leu o texto de Mateus que diz que aquele que olhar para uma mulher de forma impura já adulterou com ela? Lá na igreja que a gente fez parte, usavam esse texto para dizer que na graça era muito superior, era muito mais difícil, era muito mais estreito do que na lei, porque na lei era adultério. Aqui, se você olhar de forma impura, já adulterou com ela. Jesus não está dizendo isso não. Nós temos que, com o Espírito Santo, decifrar o que ele falou. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer exatamente isso, cara. Toda a criação passa primeiro aqui. Toda a criação passa primeiro na imaginação. Quando você olha para uma mulher e você deseja ela, é a mesma coisa que você ter trazido para a realidade. Por quê? Porque o mundo da imaginação também é real. Na verdade, não é também. É mais real ainda do que o físico, porque ele trouxe todo o físico. Gil, seja bem-vinda. Gil, você não está na turma? Tá tendo a aula aqui, ó. Clica lá no link que eu te mandei que a gente vai entrar agora aqui. Eu vou fechar aqui no Instagram e no Facebook. Vou encerrar aqui e vou ficar só na aula aqui para a gente encerrar com a conclusão que eu vou fazer. Então,
quando Jesus está falando que quando você olha para uma pessoa, quando você faz alguma coisa, na mente, você já fez. É isso que ele quis dizer. Ele estava falando, ele não estava usando lei para jogar julgo em cima da gente, em cima de você depois da cruz. Não. Ele estava falando que toda vez que você pensa, imagina, traz a imagem, você já fez, você já realizou, já materializou. É isso. E isso é fé, é a certeza das coisas que não se vê. Então, eu encerro dizendo que o apóstolo Paulo também, em Filipenses capítulo 3, de 1 até o 10 que eu li, até o 11 que eu li, está tratando a mesma coisa, velha e nova aliança. Ele tem tratado outras coisas? Sim, mas ele está tratando velha e nova aliança. Então, aqui para o pessoal do Instagram e aqui para o pessoal do Facebook, eu fico por aqui, que eu tenho que encerrar. Já tem 35 minutos, ou 37 minutos que eu estou fazendo aqui, mas eu quero que você entenda que todas as cartas praticamente do apóstolo Paulo, ele está tratando basicamente na espinha dorsal da mesma coisa, velha e nova aliança. Por quê? Porque para estabelecer o reino, não tem como você estabelecer o reino com coisas físicas, não tem, não entendemos o reino fazendo conexões com coisas físicas, água, óleo, nada disso. E aí a gente tem que depender do invisível, depender da imaginação que cria e que acredita e que bota na mão e fala, eu tomo posse disso, mesmo sem ver. É viver como se não tivesse nada na tua frente, nada diante dos teus olhos, nada nas tuas mãos, mas que você já tem. Isso é fé. Isso não é loucura. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você entende isso? Se você entender isso, você vai dar um salto. Você vai dar um salto, você vai entender tudo que Jesus vinha falando, tudo que Jesus queria que os apóstolos entendessem, tudo que Paulo recebeu quando foi no terceiro céu e vem pregando em Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí vem Tiago, escreve lá em Tiago 2, 17 diante, que a fé sem obras é morta, mas que você é justificado por obras da lei. Não, ele estava escrevendo para os judeus, não é para nós. Não tome isso para você. Você é salvo pela graça, porque pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ok? Então, gente, aqui no Instagram e no Facebook eu fico por aqui. Desejo a você uma semana poderosa, grandiosa. Estarei aqui novamente, provavelmente quinta-feira, para a nossa live, e eu vou continuar nessa linha aqui, porque eu estou buscando nas cartas de Paulo o desespero do apóstolo em ensinar sobre a nova aliança, sobre o novo pacto, mas era difícil, como é hoje. A gente fala essas coisas hoje, as pessoas riem da tua cara, diz que você é maluco, diz que você quer inventar, diz que você quer inventar um novo evangelho, criar uma outra doutrina, que você é herético, mas Paulo passou pelas mesmas coisas. Então, Gil, pula lá para o StreamYard, Gil. Entrou aqui? Espera aí. Não, o Marcelo que entrou aqui. O Marcelo entrou. Mas, Gil, entra lá, que eu vou partir agora para compartilhamento da tela aqui e passar um conteúdo para você. Gente, excelente semana. Você é mais que vencedor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você tem a autoridade dada por Cristo a você. E a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O diabo não tem poder contra a sua vida, a maldição não te alcança mais, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele foi no nosso lugar. Você é abençoado, segundo Efésios 1:3. Fica na paz, uma excelente semana. Fui!